isso aí, voltamos em atualidades. Olha, o homem não dorme, o homem, olha, ligado, faz companhia às corujas da noite, é o dono da noite. Durante o dia, pouco, mas à noite, o internauta na concepção da palavra, ele anda pelo esse mundo afora aí, navegando. E entra em meandros aí que se pode até falar, será? E ele foi. Esse é Leandro Capo de Ferro, que nós vamos cumprimentar. Ô Leandro, uma satisfação tê-lo aqui. Satisfação é minha, doutor João, com certeza. E é verdade o que o senhor disse. Existe muita coisa inexplorada na internet, com certeza, né? Muita coisa boa para se ver, né? Muita coisa ruim para fugir também dela, verdade, né? Com certeza, né? Mas existe sempre alguma coisa interessante para se ver, com certeza. É isso aí. Bom, o homem que à noite, ele tá aí, ele faz companhia à noite. E à noite, uma tranquilidade, né? Ele nos meandros navega. Agora, Leandro, essa vocação de sim, à noite, você navegar à noite. O internauta, como eu falei, que ele gosta mais da noite. Porque a noite é mais tranquila, é mais aconchegante, é até romântica também. Às vezes a música romântica, ele entrou, ele, olha, baixou aquelas músicas e fica ali. Como é que você vê a noite na internet? A noite é sempre um lugar mais tranquilo, sempre, porque não tem aquele movimento grande de trânsito do dia a dia e as pessoas já não estão correndo mais, as pessoas já estão nas suas casas descansando e quem está na rua realmente sai para se divertir. Então existe toda aquela energia boa da noite, né? E aí o que acontece? Como a noite é sempre mais tranquila, é sempre bom. Pega uma música, sempre aquela trilha sonora que é agradável, né? Geralmente é a trilha sonora do momento, né? E você baixa ou ouve online, tanto faz, online, também, para não ter problema. Claro, para sentir o clima. Sentir, né? O clima começa com a música. Claro, com certeza. Com a música! Sempre uma boa música, sempre uma boa. Isso é sempre um bom conselho, né? Bom conselho. Sempre uma boa música. Olha, na hora que você entra na internet, já primeiro uma música online, gostou, baixa, e daqui a pouco você prepara para navegar por aí afora. É claro, pega um bom navegador e com certeza. Tem bons navegadores? Sim, é aquilo. Isso varia de gosto, né, doutor? Com certeza. Assim como marca de televisão, marca de carro, varia de gosto. É claro, mas é assim, existem os navegadores mais técnicos e os navegadores menos técnicos, os navegadores que não exibem toda aquela informação que existe por trás da página que você está visitando. Sim, então, o que acontece? A pessoa que quer simplesmente se divertir, ela pode usar um navegador que não tem toda essa parte técnica, que não mostra todo esse aparato que existe atrás das páginas, né? Ou sobre os domínios onde se vai, né? As pessoas que querem já saber como as coisas funcionam, preferem os navegadores mais técnicos, né? Então, eu prefiro o navegador mais técnico. Aprofunda mais. Sim, aprofundo mais, porque daí é aquilo. Se você chega até algum local e você vê que aquilo promete, através do endereço IP, através de diversas outras informações que estão ali na página, você consegue retirar mais informação daquilo e ir mais longe, né? Inclusive, doutor, muita gente costuma dizer, a internet é sempre aquela mesma coisa, né? De Facebook, isso e Sim, aquilo. mas não. Não é. Por exemplo, o senhor até falou no começo, aí na introdução, existe realmente um submundo na internet. Existe, né? Só que, lógico, ele está ali, mas não está, né? Está para quem tem os olhos para ver. Para ver, com verdade. certeza, né? Quem não consegue encontrar a chave de entrada disso, passa por ele, nem percebe e segue em diante para os sites de costume mesmo, para os sites onde você vai baixar música, para o iTunes, para o Facebook e tudo mais, né? Agora, quem já consegue, sim. Quem consegue pode chegar, como o senhor falou, na Rússia e pode ver alguma informação interessante, alguma informação pertinente sobre atualidades, sobre música ou até mesmo sobre a própria informática que estão sendo veiculadas,
seja na China, seja na Rússia, seja em qualquer parte da Ásia, Europa, pode fazer. Existe essa possibilidade. Agora, você, daqui a pouco, você começa a navegar aí, te interessa mais o quê? Por exemplo, o que interessa mais para você acessar? Por exemplo, histórico de alguma coisa, a questão geográfica, questão de arte, culturais, o que te interessa tanto? Fora a música, que a música interessa com primeiro. certeza. Não, mas veja bem, aí tudo é interessante, porque simultaneamente pode-se pegar e verificar um museu de arte, pode-se verificar, por exemplo, como é uma determinada rua, a própria aparência, pode-se verificar as câmeras do tráfego de um determinado local. Quero saber exatamente o tráfego, como é que está lá, você pode acessar. É claro, hoje em dia pode-se ver televisões de satélite de até mesmo monumentos, né? Então você pode ter visões de satélite, você pode chegar até esses monumentos de uma forma quase presencial, né? Quase presencial, verdade? Claro, com certeza. Porque hoje em dia existem câmeras espalhadas por muitos pontos, né? E muitos, claro, existem os serviços conhecidos, né, do Google, que tem uma gama de serviços enorme para auxiliar realmente a verificar mapas, rotas e tudo mais. Mas existem outros serviços também que não são tão conhecidos e são serviços europeus que também permitem, né? Lógico, a navegação deles, entre eles, é um pouco mais delicada, vamos dizer assim, porque aí você já tem que usar um tradutor ou você entende um pouco a língua do local, né? Porque é assim, sempre a parte mais interessante da internet, antigamente assim, a parte mais interessante da internet estava em inglês, antigamente. Hoje em dia, como o inglês está totalmente difundido na internet, a parte mais interessante, principalmente do submundo da internet, está na língua local de cada país. Local de cada país, claro, com certeza. Então aí a pessoa precisa ter uma certa jogo de cintura para pegar e conseguir alterar o idioma do teclado, para conseguir fazer as buscas e também digitar o que é necessário para entrar na língua do próprio país também, né? Então isso é uma coisa pertinente, claro, né? Lógico, nós não estamos falando aqui em invadir nada, claro, né? Lógico. Não, a gente está falando... Nada de espionagem. Claro, Né? lógico. Que não tem espionagem, claro, a coisa aqui... Com certeza. É bem, vamos dizer assim, a dinâmica aqui cultural, através de entretenimento e outras coisas mais, como a próprio turismo. Eu quero entrar em determinado país e conhecer tudo. Claro, pode. Porque hoje em dia existem guias de restaurante, guias, claro, e existem guias tão detalhados que permitem que você saiba, por exemplo, quando dá gorjeta e quanto tem que se dar de gorjeta em cada local, né? Além de você visitar também a própria aparência do local. Lógico, tem gente que pergunta, mas isso substitui uma viagem? Não, a experiência da viagem física não substitui. Claro, não substitui. Claro, mas você já se prepara para o que você vai encontrar, claro, na verdade, se você vai viajar, né? Agora, outro interesse também, olha, além de música, além de viagens, existe nas próprias notícias do dia. Então, por exemplo, é veiculada uma determinada notícia. Então, é interessante saber qual é a visão, não só aqui, no Brasil, lá de fora. Exato, da onde aconteceu a notícia. Quanto aconteceu? O que eles estão falando lá? Claro, porque, claro, os correspondentes estrangeiros, eles dizem mais ou menos qual é o pensamento do país, mas eu acho que é interessante ir até o país e ler jornais, ver a opinião de comentaristas do país, para saber, inclusive, qual a opinião sobre o nosso país ou sobre até as notícias que eles veiculam lá, né? E tem muitas notícias curiosas, né? Eu acho que um dos locais que rende mais notícia curiosa, na minha opinião, é a própria Rússia, né? A Rússia, o trânsito de Moscou é sempre uma festa, é uma festa, tanto que, assim, lá, se for fazer uma pesquisa simples no YouTube mesmo, né? Sobre o trânsito de Moscou,
vai se encontrar cada coisa incrível, incrível, que a gente vai pensar, nossa, mas será que tem gente que tem coragem de fazer isso lá? Será que isso lá é ali, assim? No próprio trânsito. Com certeza, né? Então são umas coisas totalmente malucas. Por exemplo, gente que queria estacionar numa vaga menor que a outra e acaba, um caminhão, por exemplo, e acaba passando por cima dos dois carros que estavam ali ao lado. Então coisas que a gente pensa, nossa, mas será que tem alguém que faz isso? Mas tem, são câmeras de tráfego, né? Então não é nada combinado, não é coisa de programa de TV, né? É uma coisa que Tá acontecendo. Tráfego, claro. Tá acontecendo. Bom, e uma coisa também interessante que a gente poderia colocar é o seguinte, que na hora, quando todos dormem, ele está na internet e em alguns países já é dia, o pessoal dormindo, eles já sabem a notícia antecipadamente. Com certeza, essa é uma excelente maneira de saber a notícia antes da hora. Antes da hora. Com certeza. E outra também, né, doutor? Estando de madrugada, a gente consegue conversar com gente que está acordado lá também. Gente que está acordado, verdade. Também, olha. porque é dia lá em outros países também, né? Então pode-se conversar, trocar experiências também e saber das notícias de antemão, não é verdade? Então, por exemplo, muitas vezes eu passo nos sites de notícia estrangeiros e depois eu só dou uma olhada rápida nos sites de notícia brasileiros, mas só tem o que eu já vi mesmo, né? Já é notícia velha para mim, né? É sempre notícia velha para mim, né? Então, isso é uma coisa muito legal que existe na internet, toda essa conectividade, assim, das pessoas ao redor do mundo, né? Então, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não quer conversar com você. As pessoas gostam de se comunicar, isso é verdade? Sim, sim, porque assim, dependendo do meio que se usa, quem está ali justamente é para se comunicar, né? Porque, por exemplo, vamos tirar os programas que todo mundo usa, como o Skype, etc. Sim. Vamos pegar, por exemplo, um dos programas mais antigos, um dos programas da velha guarda, que era o MRC, que é um programa de comunicação também, um dos primeiros, talvez o primeiro. Então, por exemplo, quem está lá num canal, ele está lá porque quer se comunicar, não é verdade? Ele quer se comunicar. Então, ali é certeza, é 100% de certeza que entrando ali, e obviamente não fugindo do assunto do canal, vai ter conversa, vai ter troca de experiência, com certeza, né? Claro, agora a gente fala tudo isso, doutor, mas é importantíssimo ressaltar até para o pessoal que está vendo que para fazer todo esse tipo de coisa, é necessário ter uma certa preparação. Quer dizer, tem que ter uma base disso, né? Claro, tem que ter uma base. Tem que fazer um curso, ele não pode ser um mero, vamos dizer assim, autodidata, não. Sim, porque, veja bem, se a pessoa comprou computador hoje, ou ela tem alguma experiência mais branda com informática, lógico, ela sabe fazer muita coisa, lógico, não vamos tirar o mérito de ninguém. Claro, mas a pessoa precisa de uma bagagem extra, na verdade, para fazer essas coisas, né? E também precisa de um computador que esteja bem preparado. Por quê? A primeira coisa, eu acho que o primeiro programa que é indispensável num computador é sempre um antivírus. Sempre, antivírus? Sempre um antivírus. Senão... É aquilo, seja ele gratuito ou seja ele pago, aí vai muito do que a pessoa pode. Os gratuitos funcionam bem. Funcionam. Se a pessoa pegar, escolher e ler principalmente a opinião das outras pessoas a respeito dos antivírus, ela consegue escolher um antivírus gratuito, de boa qualidade, existem de boa qualidade. Se bem que aí é uma questão de prioridade. Por exemplo, existem antivírus, por exemplo, que custam o equivalente a, vamos colocar aqui, talvez uns R$80 por ano. Sim. Para se adquirir a licença dele. Então aí a pessoa precisa se perguntar, quanto vale o que eu tenho, a minha vida digital? Quanto vale a minha vida digital? Então pense bem, se às vezes no final de semana a pessoa vai, sai e ela pode gastar isso, até mais que isso no final de semana, não é verdade? Então por que você não pode gastar isso ao longo de um ano, né? Para você ficar protegido, é uma coisa que vale a pena. Agora, lógico, só para deixar bem claro, os antivírus, eles têm que ter o próprio antivírus, que bloqueia os ataques maliciosos. Isso. E tem que ter também um firewall,
que bloqueia as invasões do seu computador também. Que isso é importante. Sim, isso é o que impede, inclusive, doutor, que as pessoas roubem coisas do computador de quem está vendo. Claro. Então, veja bem, isso é uma coisa importante. Mesmo para quem vai se divertir por aí, quem vai viajar, mesmo assim ele precisa ter um antivírus, né? Seja gratuito, seja pago, mas tem que ter um bom antivírus atualizado, de preferência sempre atualizado, né? Então, essa é a primeira regra. E a pessoa precisa sempre ficar atenta para qualquer coisa estranha que aconteça no computador. Por exemplo? Então, por exemplo, a pessoa está navegando, de repente apareceu uma janelinha que ela não pediu, ela não solicitou. Não solicitou, está ali. Sim, então isso é uma coisa estranha. Se você não pediu, não deve vir, né? Então, isso é uma invasão. É claro, é uma invasão. Pode ser que por aquela janelinha eles estejam invadindo o seu computador de alguma forma, né? Através do navegador. Pode-se acontecer isso, né? Inclusive, muita gente sempre pensa que as viagens pela internet, elas são perigosas justamente porque o antivírus não segura isso, né? Às vezes, algum antivírus menos preparado pode não segurar, né? E existe aí também um outro fator importante também, doutor, que é o seguinte, existe uma certa educação, por isso que eu falei que a pessoa não pode ir com a cara e com a coragem. Existe uma certa preparação que a pessoa tem que ter, uma certa educação, vamos colocar assim. Por exemplo, uma coisa clássica que acontece com muitas pessoas, a pessoa pega, abre um e-mail que supostamente seria de uma pessoa que ela conhece, sim, mas o e-mail não tem um assunto que é comum às duas pessoas, sim, é um assunto estranho às duas pessoas, mas ela fala, nossa, mas é o fulano que mandou, vou abrir para ver. E daí, nisso existe um vírus, existe um código malicioso, e aí antivírus nenhum segura isso. Não segura isso. Não, porque aí o que acontece? O antivírus até pode dizer, não, isso é um perigo, mas a pessoa fala, não, mas é uma mensagem de um amigo meu, eu vou ver mesmo assim. Sim. Então, existe essa educação também que a pessoa tem que ter. Então, a pessoa tem que ter essa educação de, por exemplo, receber um e-mail. Eu recebo um e-mail do senhor de um assunto que não é comum a nós. Sim. Então, olha. Não olhe. A primeira coisa é não olhar. Não execute nada, principalmente os e-mails que falam aquelas conversas, por exemplo, clique aqui e veja as fotos do final de semana na fazenda, sei lá, coisas desse tipo. Sim. Né? Ou no clube de campo, a festa no clube de campo. Sim. Não. Então o que acontece? Uma pessoa não vai mandar esse tipo de mensagem para outra. Claro, por exemplo, uma mensagem em texto corrido, simples, como por exemplo, combinando uma reunião, combinando de repente algum passeio, isso tudo bem, isso a pessoa pode ver, isso daí não tem problema nenhum, porque é uma mensagem de texto simples, não tem nada errado ali, né? Se a pessoa conhece quem mandou e conhece também o assunto é comum aos dois, né? E agora, quando a mensagem é sempre estranha, o conteúdo da mensagem é estranha, a pessoa não deve abrir. E eu penso o seguinte, que a pessoa deve, inclusive, antes de abrir, confirmar com a pessoa que mandou. Confirma, você me... Porque pense bem, claro, é um minuto que a pessoa vai pegar o telefone e liga, escuta, olha, recebi um e-mail seu aqui, você me mandou mesmo esse e-mail? Claro, confirmar. Claro, isso quer dizer, isso não machuca ninguém e poupa a pessoa de ficar sem o computador muitos dias, porque às vezes o computador fica infectado por algum vírus, ele pode ficar sem o computador muitos dias. E o pior é ter as suas informações roubadas. É uma invasão, não é? Sim, é uma invasão. Olha aí, o Leandro Capo de Ferro, homem que fica à noite ali navegando, um internauta, inteligente, ele sabe das coisas. Ô Leandro, obrigado por ter vindo e a última coisa para o nosso telespectador. Sim. Navegar, ser um internauta inteligente é importante, mas também tem que ter certos cuidados, como você mesmo afirmou. Sim, tem que ter cuidados, porque assim, embora a internet não pareça, ela é como a rua, ela é. Então você está, dependendo da velocidade que você tem de conexão, é como se você estivesse numa autoestrada de 5, 6, 7, 10, 12, 20 vias. Então, assim como você está num carro andando, tem mais gente andando do seu lado.
Então você não pode se descuidar. Se descuidar, com certeza. pode se esbarrar. Pode se esbarrar e aí não vai ter conserto, não é verdade? Não tem conserto, tem pro estaleiro da internet. Com certeza, porque dizem o seguinte, a informação que cai na internet, ela fica na internet mesmo que você apague, ela Olha aí, fica, verdade, doutor. olha aí. Então é assim, publicou uma foto na internet, aquela foto vai permanecer na internet, com certeza. Porque mesmo que a pessoa apague, vamos supor que aquela foto foi vista por 500 pessoas. E vamos supor que dessas 500 pessoas, metade republicou aquela foto. Olha aí. E daí, para cada foto que foi republicada, mais 500 pessoas vê, e daí vai fazendo esse mesmo comportamento. Quer dizer, essa foto não sai mais, o vídeo também não sai mais, né? Então, a pessoa precisa tomar cuidado com o que ela faz na internet, com o que ela posta, na verdade, porque realmente tudo isso é delicado. É como no dia a dia das pessoas, não se pode fazer o que quer na rua, na verdade, porque senão, de repente, você vai ofender outra pessoa, Agora, vai ter um deixa eu te problema. perguntar uma coisa, não tem ainda uma legislação, vamos dizer assim, que determina o que pode e o que não pode na internet? Não tem. Não, no Brasil ainda não tem uma legislação definida para isso. O Brasil, ele trabalha, infelizmente, hoje em dia, sob demanda. Então, à medida que acontecem as coisas, que vai se surgindo uma resolução, entendeu? É assim que funciona. Infelizmente é assim. Não vê o caso da atriz lá, que nem eu estava conversando agora há pouco, da atriz que teve as fotos roubadas lá e foi publicada, e essas fotos estão aí na internet, elas não vão sair mais. E não tem como. Não vai sair mais da internet, está aí, entendeu? Então, repare bem, só foi tomada uma decisão agora depois que as fotos foram publicadas e a imprensa noticiou e tudo mais. Foi tomada alguma coisa, alguma resolução a respeito disso, né? Mas existe muita coisa na internet que ainda não tem nenhuma decisão, não tem nada. Quer dizer, em suma, tem que acontecer uma legislação para esse tipo de ferramenta. Sim, tem que acontecer porque assim, a internet hoje, ela ocupa um papel muito grande na vida das pessoas. Porque assim, quando eu falei para o senhor, por exemplo, que nós podemos pegar e passear e nos divertir e fazer várias coisas, até mesmo ir para lugares que não são muito recomendáveis, podemos, né? Mas tudo isso é muito delicado, né, doutor? Então, existe sempre aquele cuidado para não se interferir na legislação de nenhum país, nem do nosso, nem dos outros também. Outros países já têm alguma legislação mais definida. E o Brasil precisa, foi muito bom aqui, certeza, lendo esse bate-papo, porque o Brasil precisa acordar para isso. Uma legislação aí, já para esse tipo de ferramenta, que é muito importante. Mas tem que ter liberdade, mas com responsabilidade. Concorda? Concordo, com certeza. Porque assim, a vida das pessoas está online hoje. E parece que não, mas tá. O Facebook prova isso, o Orkut e os telefones celulares e tudo mais. Tudo aberto. Tudo aberto, a vida das pessoas está aí, né? Um livro aberto, mas com responsabilidade. Bom, Leandro, quero agradecer. Depois, na outra oportunidade, vamos continuar debatendo essas questões. Com certeza, doutor. Eu que agradeço a oportunidade e uma boa noite a todos, né? Tá certo. Uma boa noite, porque a coisa aqui começa à noite. Com certeza. A noite é uma criança. É uma criança. Aliás, como eu costumo dizer, a noite é a melhor hora do dia. É a melhor hora do dia. Você não descobriu? Tem que descobrir aqui que o Leandro passa essas mensagens todas boas aí e curta a noite. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Voltamos já já.